né? E também é o fundador de um projeto maravilhoso que é a Adra Runners. Conta um pouquinho para a gente aí, Eri, sobre esse projeto, sobre os seus planos na Adra Nordeste também. Seja muito bem-vindo. A Adra Nordeste, ela é uma agência humanitária da Igreja Adventista. Ela está presente em 13 estados, e um deles aqui é o nosso estado do Rio Grande do Norte. E nós temos vários projetos. Um deles é o que você citou, que é o Adra Runners, Correndo por uma Causa, onde as pessoas fazem atividade física para ter uma melhor qualidade de vida, né? Pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas que são obesas. E aí, todo domingo pela manhã, quem está em Natal pode participar. Amanhã, 6 horas da manhã, na praia de Miami, ali onde tem o relógio do sol. Fica atento ao convite, hein? É amanhã, 6 da manhã, viu? A gente tem uma atividade lá, caminhada para quem quer caminhar, corrida para quem quer correr. E quando termina o evento, né, a gente participa, aí tem aquele de jejum na praia. Fantástico, né? Eu posso dizer porque eu participo também, não todos os domingos, né, devido à minha folga, mas é maravilhoso. Você tem que fazer parte, vá lá às 6 da manhã, todos os domingos, né, Eri? Isso. Que é maravilhoso, né? Na praia de Miami, né? Praia Areia Preta em Miami, aquela onde tem o relógio do sol. A gente parte dali. Então esse é o nosso ponto inicial ali, né? Sim. Muito bem. E para você que ainda não conseguiu a lição da Escola Sabatina, não deixe de adquirir esse manual de estudos maravilhoso. Estamos estudando o livro de Deuteronômio, tá bom? Você pode adquirir, certo, esse guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, pelo 0800 979 0606 a partir de amanhã, certo? Você pode estar entrando também no site da CPB, www.cpb.com.br. E durante a semana você pode estar ligando em horários comerciais para o 0800, tá bom? Para você que mora aqui em Natal, você também pode estar indo à loja Multibom, tá bom? Ali na Bernardo Vieira, em Lagoa Seca, está adquirindo também a sua lição avulso. Mas nós indicamos para que você faça a sua assinatura anual, que é muito mais cômodo, né? Para que você possa receber em sua casa todas as lições dos 4 trimestres do ano aí também, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, Eri, a recapitulação da lição dessa semana, né? Que tem como título Aliança Eterna. E aqui o nosso verso áureo, né? O verso para memorizar, como alguns chamam também, ele fala o seguinte, olha, está lá escrito em Gênesis capítulo 17, no verso 7. Diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência, no discurso das suas gerações. A aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então, Eri, aqui, nesse texto, deixa claramente que existe uma aliança que ela é eterna, né? Ela é perpétua, né? Ou seja, não existe uma aliança sem evangelho também, né? Esses dois conceitos estão intimamente relacionados, né? Nós vamos ver aqui mais por diante que essa relação entre a aliança eterna e o evangelho eterno, eles não podem andar separados, né? Com certeza, Fábio. Percebam que em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus fala dessa aliança eterna. E veja que a lição aqui vem citando Apocalipse 14:6, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então veja que esse evangelho ele é eterno, assim como a aliança ela é eterna. Os dois andam juntos, porque a aliança foi dada a todos nós antes da fundação do mundo. Por isso que ela é eterna. Ela existe antes da fundação do mundo. E paralelo a isso, nós temos o quê? O evangelho, que também é eterno, que é o quê? As boas novas da salvação. Amém, né? Como é importante entendermos essa questão de que a aliança e o evangelho são eternos, né? Aqui diz o seguinte, olha, a essência do evangelho é a aliança e a essência da aliança é o evangelho. E aí a gente vai entrar no tema aqui da aliança e o evangelho, aonde nós sabemos que na Bíblia, né, a aliança e o evangelho aparecem juntos, como nós comentamos aqui. E aqui há uma passagem muito importante em Gênesis capítulo 12, né? É a passagem ali de Abraão, quando ele tinha 75 anos, e Deus faz então um chamado para que ele saia da sua terra, da sua parentela,
E ali, então, Deus chama, abençoa e também capacita Abraão. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão desse chamado de Abraão dentro desse contexto da aliança e do evangelho. Veja, antes mesmo de Abraão, Deus já tinha feito outras alianças, né, ao longo da história. Perceba que Noé também foi feita aliança com Noé. O povo não seria destruído, né, e Deus foi colocando ali as questões futuras. E especificamente agora falando sobre Abraão, percebam, queridos, que Abraão, ele tinha uma vida confortável. Abraão era um homem muito rico. Ou seja, analisando aquele senhor de 75 anos de idade, ele foi chamado por Deus para ser pai de uma numerosa multidão. Agora percebam, como é que um senhor de idade avançada, Considerado uma idade bem avançada, bem avançada, seria pai de uma grande multidão? Deus chamou Abraão e mostrou o céu. E disse: Abraão, conta as estrelas do céu, Abraão. Se é que você pode contar. E aí Abraão olhou e disse: assim será a tua posteridade. Queridos, quando Deus promete, Deus cumpre. Não importa a sua idade, não importa as condições, porque Deus é Deus. E aí, o que me chama a atenção na história de Abraão é que, na promessa que ele fez, Abraão teve um filho e Deus pediu aquele filho dele em sacrifício. Porque Deus já estava nos ensinando, Fábio, e queridos ouvintes, que a aliança ela é uma via de mão dupla. Não foi fácil. Ele necessitou provar pela fé. Ele precisava acreditar nas promessas de Deus. E a Bíblia diz que Abraão creu. E isso foi imputado para a sua justiça, né? Então, nessa história aqui de Abraão, Deus falou o seguinte: Abraão, sê tu uma bênção. Ele seria pai de uma grande multidão, mas era para abençoar as pessoas. O chamado de Abraão era para abençoar as pessoas. Não era apenas uma promessa para ele como pessoa. Não, Deus chamou para que ele fosse uma bênção nas nações, entre as nações, aonde quer que ele fosse, ele seria uma bênção. E trazendo para nós, nos dias de hoje, também nós como cristãos, devemos ter esse exemplo de Abraão também, sermos uma bênção para as pessoas também, não é mesmo, Eli? Exato. A nossa presença em um ambiente deve trazer paz, deve trazer harmonia, deve ser aquela pessoa do equilíbrio, né? Então, eu estava falando uma vez com um pastor, amigo meu, ele disse: olha, a minha família nem toda é cristã, mas quando há um problema, eles me chamam. Por quê? Porque eu sou mais equilibrado. É uma bênção. Então, no seu trabalho, querido, você que está nos ouvindo, você tem que ser uma bênção, né? Na sua casa, você tem que ser uma bênção, aquela pessoa que traz a paz, que traz aquele equilíbrio, né? Então, é isso. Quando Deus nos chama, é para sermos bênção onde quer que formos. Amém. E essas bênçãos e promessas que Deus faz a Abraão, que fez lá os patriarcas, lá no Antigo Testamento, segundo Gálatas, capítulos 3, verso 7, nos diz aqui que essas promessas da aliança são feitas a todos, né? Quer judeus, quer gentios, né? São para todos, não é isso mesmo, Eri? Mas é interessante que o verso continua: a todos que têm fé. É interessante, há uma condição. Abraão teve fé, Abraão creu, isso foi lhe imputado. Então a promessa é feita para nós. O nosso papel é acreditar, ter fé nessa promessa que Deus nos fez. Exatamente, né? E aí, o que tem a ver, então, essa questão do evangelho eterno, da aliança eterna, de acordo com aquilo que nós falamos em Apocalipse, capítulo 14, né? E aqui nos diz uma pergunta lá embaixo, né? Qual é a mensagem de advertência final e essa relação da ideia de lei e evangelho, né? Juntos, né? Com as três mensagens angélicas. A gente percebe que na primeira mensagem angélica, não é, Eri? Você que está nos assistindo, nós percebemos ali que Deus ele proclama ali o evangelho eterno, como você leu ali, né?
capítulo 14, verso 6, né? Vi outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. E quando a gente vai ali para a terceira mensagem angélica também, nós percebemos ali que Deus disse, olha, no finalzinho, disse assim, olha, para os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Então, o evangelho, né, ele traz ali a mensagem da graça de Deus, assim como a aliança traz essa mensagem também da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Por isso essa relação de aliança e evangelho com as 3 mensagens angélicas, né? Perfeitamente. Veja o que é que diz, querido ouvinte, o que diz em Jeremias 31, 33. Diz o seguinte: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então veja que a aliança de Deus, essa mensagem que ele passa, ele vai colocar no nosso coração, nossa mente, a sua lei. Ou seja, a aliança é uma via de mão dupla. Deus nos dá a promessa da vida eterna. É o evangelho eterno, a salvação de graça. É preciso crer, mas o nosso papel é ter no nosso coração a lei de Deus e obedecer, porque já somos salvos. Amém, né? Como é importante a gente entender bem essa questão de obedecer, porque já fomos salvos. Porque mete essa ideia de uma resposta, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, né? Então, se você ama, em resposta a esse amor para com quem sente o amor por você também, você dá uma resposta, né? Que é o amor também, né? Perfeito, Fábio. Se a gente diz que ama a Deus, por que a gente não obedece a Ele? Né? Se eu amo alguém, eu faço de tudo para deixar aquela outra pessoa feliz. Então, se nós dissemos que amamos a Ele, devemos guardar os seus mandamentos. Essa é a aliança que Ele quer colocar no nosso coração. E para não restar nenhuma dúvida, né, com relação àquilo que nós estamos falando aqui, se você ler lá em 1 João capítulo 5, no verso 3, está exatamente ali o amor manifestado pela obediência à lei. Diz assim, olha, 1 João capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, né? Está aí, né? Então, se você ama a Deus, em resposta ao seu amor a Deus, obedeça os seus mandamentos, né? Eri, e continuando aqui então com o nosso guia de estudos, nos diz aqui então a aliança Israel, né? Nós sabemos que pelo contexto da história, Israel não foi escolhido como a nação santa ali, não porque era a melhor nação. Os planos de Deus para Israel eram outros, não que ela se engrandecesse, né, e fosse ali uma nação bem-sucedida porque ela merecia. Não era isso, não é isso? Perfeito. Eu queria que você está nos ouvindo agora, pegasse sua Bíblia aí e fosse para o livro de Deuteronômio. É interessante, o capítulo 7, e os versos 7 em diante. Percebam ali quais foram os objetivos, quais foram os propósitos de Deus ter escolhido a Israel. Percebam lá, vamos lá. Capítulo 7, verso 7 em diante, diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres menor de todos os povos. Primeiro ponto, não era uma nação grande, era um povo pequeno. Então não era pela capacidade de pessoas, pela quantidade de pessoas que tinha a nação que Deus escolheu, não. Diz, era um povo menor. Versículo 8 fala, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Viu aí, Fábio? Mais um texto fabuloso. Fabuloso. Percebam, aqui Deus está dizendo o seguinte: olha, eu fiz uma promessa, eu tirei vocês, um povo pequeno, vocês estavam ali no Egito, sofrendo,
eu tenho uma promessa no passado, com seus pais, e agora você vai ser retirado daí, e eu tenho uma promessa porque eu quero dizer que eu sou o seu Deus, um Deus que te ama, um Deus que vai te libertar, que vai te salvar, entendeu? Então, por isso que eu estou com você, essa é a minha aliança que eu fiz com você, vou tirar você daqui, a promessa foi feita, e você vai seguir os meus mandamentos. Amém, né? Israel travou muitas batalhas, né? Venceu muitas batalhas contra as nações. E também não era porque ela era a numerosa, como a gente viu aqui, não era porque ela era a mais forte, mas porque ela tinha um Deus, o Deus vivo, né? Único e verdadeiro. O texto aqui de Deuteronômio, capítulo 9, nos diz aqui, né? O seguinte, olha, o seu Deus as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então eles venceram por causa da promessa que Deus fez aos nossos patriarcas, que seria uma bênção, vitoriosos, né? Perfeito, Fábio. Tecnicamente falando e fisicamente falando, a nação de Israel ela não tinha a capacidade de vencer os seus inimigos. Eram menores, né? Mais frágeis, entendeu? Não tinha tanto equipamento, armamento, mas a promessa de Deus é que eles seriam a nação que iria destacar-se, né? Eles iriam vencer, porque Deus havia prometido isso. Só que quando você olha a história do povo de Israel, o tempo que eles passaram no Egito, eles foram pegando maus costumes, eles foram se convivendo com outras práticas, e aquilo foi entrando, de certa forma, na cultura, certo? Então, eles saíram de uma situação de escravos, foram para o deserto, passaram 40 anos ali, sendo moldados para poder entrar na Terra Prometida, e esse processo foi doloroso e demorado, porque eles, quando eles saíram dali, a primeira barreira que eles encontraram foi o Mar Vermelho. Primeiro desespero. Então eu quero voltar lá, eu quero morrer lá. Não, Deus, peraí, vamos lá. O mar se abriu, eles passaram. A Bíblia diz que uma coluna, né, de fogo à noite iluminava, era o próprio Deus guiando. E durante o dia, com aquele sol escaldante, eles não tinham problema, porque a sombra era colocada por Deus ali. Ao longo desse período, eles foram tendo contato com Deus. Mas, ao perceber a história, a gente percebe, querido ouvinte, que eles, nas primeiras dificuldades que tinham, eles blasfemavam contra Deus. Na primeira provação que eles sofriam, eles diziam, eu quero voltar para o Egito. Eles diziam assim, eu quero sofrer de novo lá. Queridos, eles tendo ali a proteção de Deus, tendo as vitórias ali na sua frente, vendo as batalhas sendo vencidas, e mesmo assim, quando tinham dificuldade, queriam voltar. Isso para nós é uma grande lição. Muitas vezes, querido, Deus tem feito muita coisa em nossa vida. Deus tem nos livrado, né, de algumas coisas. Deus tem feito milagres com a gente. E na primeira situação que a gente passa, pela primeira dificuldade, a gente vai começar a clamar a Deus. Senhor, por que comigo? Por que isso agora? Né? Então, isso fica uma lição para nós, o Israel espiritual, Fábio. Exatamente, né? A gente sabe que Deus jamais iria deixar de cumprir as promessas que ele fez aos patriarcas, embora, como nós vimos aí, o povo de Israel tivesse falhado, né? Aqui o texto diz que foi por causa da promessa feita aos pais, né, que a graça divina foi dada às gerações futuras, né? Então, como é importante a gente entender isso? Nós não somos merecedores por conta disso, mas são as promessas de Deus que recaem sobre o seu povo, a todos aqueles que creem, né, na promessa. Perfeitamente, Fábio. Somente a graça de Jesus é que pode nos dar esse direito dessa salvação. Quando a gente olha a história do povo de Israel, o quanto eles pecaram, o quanto eles falharam, a gente percebe quão misericordioso é Deus, como a sua graça alcançou aquelas pessoas, né? Porque eu estava até comentando aqui, antes da gente entrar,
que nós temos amizade com alguém e quando aquela pessoa falha conosco, a gente já quer desistir da amizade, né? Deus, ele é muito misericordioso, a sua graça é infinita, porque a gente, por questões pequenas, já blasfema, já entra em desespero, mas a graça dele nos alcançou, né? E quando você olha para o que Israel fez e percebe que se fosse olhando humanamente, com os olhos humanos aqui, qual era o nosso pensamento? Não, deixa aquele povo morrer logo aqui. Como é que eu estou aqui do lado desse camarada fazendo tudo e você diz não? Aquela cena quando eles estavam no deserto, que queriam, pediram carne, né? E Deus, meu amigo, eu dei maná para você, meu amigo. Entendeu? E as pessoas pediam outra coisa. Deu o melhor. Queriam regredir, né? Exatamente. Então, tudo Deus fazendo, e as pessoas, né, blasfemando, criando problemas, sabe? Então, queridos, somente essa graça é que pode explicar que é uma salvação dele. Que a gente não é merecedor disso. A nossa natureza é pecaminosa. A gente faz muita coisa errada, mas a graça dele nos alcançou. Amém, né? Louvado seja Deus. Você que está nos assistindo e quiser participar com o seu comentário, fique à vontade. Participe conosco, nós iremos ler aqui o seu comentário na medida do possível aqui, para que você possa estar interagindo conosco, tá bom? Você pode também estar aí por meio do nosso canal aí no YouTube, está deixando o seu like também aí. Isso irá nos ajudar o nosso canal aí a então estar sendo mais conhecido por meio do YouTube, tá bom? O YouTube, à medida que a gente vai colocando os likes ali, a gente vai aceitando ali, ele vai entendendo que esse conteúdo é um conteúdo importante e vai sugerindo às pessoas também por meio do YouTube, tá bom? Você também que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative também o sininho para que você possa receber as notificações também das lives que acontecem aqui na nossa igreja e são transmitidas por meio do nosso canal também, tá bom? Deus seja louvado. Continue assistindo conosco e participando juntos também. Eri, você também que está nos assistindo, nós conhecemos o livro de Deuteronômio como o livro da aliança, né? E aqui nos diz que essa palavra berit, né, que é em hebraico, né, significa aliança. E por muitas vezes essa palavra ela é escrita aqui no livro de Deuteronômio, e por isso também que ele é conhecido como o livro da aliança, né? Porque a tradução dessa palavra berit é aliança. Exato, Fábio. Então percebam que essa aliança que Deus fez, Deuteronômio repete lá os 10 mandamentos. Veja que o processo do povo de Israel ao sair do Egito, o ponto de firmar a aliança foi no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos. E o livro de Deuteronômio ele vai repetindo isso aí. No capítulo 5, é a repetição dos 10 mandamentos, ou seja, é a confirmação da aliança. Uma geração que já estava esquecendo, Deus faz questão de relembrá-los da aliança, né? Que é os 10 mandamentos. Você percebe que é 6 mandamentos de relacionamento entre o homem e o seu próximo, e 4 mandamentos entre o homem e Deus. E é assim que Deuteronômio vai trabalhando, ou seja, esse relacionamento entre as pessoas e ele com Deus, né? Então, por isso que nós temos aqui essa aliança, essa repetição aqui no livro de Deuteronômio, Fábio. É interessante, eu queria que você estivesse em casa também, junto conosco aqui, abrisse um texto também muito importante para que a gente possa ler, é o texto de Deuteronômio, capítulo 5, no verso 3, né? Essa aplicação das promessas aqui na vida de nós hoje, né? Diz o seguinte, livro de Deuteronômio, capítulo 5, no verso 3, abra a sua Bíblia aí, tá bom? Verso 3 diz o seguinte, olha, não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Olha só que palavra de conforto, Eri. Não foi somente para os patriarcas, aqueles que já faleceram, já estão lá no pó da terra,
mas aqui o texto diz que essa aliança foi feita também conosco, que estamos vivos hoje, né? Perfeitamente, Fábio. Então, quando foi citado isso aqui, muitos daqueles que ouviram a promessa já estavam descansando, né? Esperando agora, no pó da terra, a grande promessa. Muitos que foram prometidos a entrar na terra prometida não conseguiram entrar. Mas o que o texto está dizendo aqui é que Deus faz uma aliança para quem está vivo, porque quem já morreu, quem descansou, agora está aguardando a promessa, descansando. E Deus fez a promessa para eles ali no presente, que eles iriam avançar, assim como está fazendo a promessa para nós hoje. Enquanto estivermos vivos, nós temos condições de firmar a aliança com Deus. Não importa por onde você andou, não importa aonde você estava. Se você está nos ouvindo agora, Deus está dizendo para você, meu querido, eu quero firmar uma aliança com você. Eu quero colocar no teu coração a promessa da vida eterna. Eu quero te levar para Canaã celestial. Foi por isso que eu enviei Jesus para morrer em teu lugar. Querido, essa promessa, ela é repetida diversas vezes. E ela vem ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e veio até nós. Chegou hoje na sua casa. De repente eu falo para alguém que está sem esperança. Eu falo para alguém amanhã que perdeu a esperança por alguma questão, seja emocional, seja financeira, está desesperado. Deus quer fazer uma aliança com você. Ele quer que você abra o seu coração. É a melhor pessoa para nós termos relacionamento com Deus. É Ele que nos traz a paz. É Ele que nos dá a vitória. Então, querido, faça uma aliança com Ele. Ao terminar aqui, faça uma oração com Ele. Ore com Ele. Diga, Senhor, eu quero que essa aliança atinja o meu coração. Eu quero abrir o meu coração. Amém, né? As promessas de Deus são para nós hoje. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Né? E como seu povo especial, a nação santa de Deus, né? Nós sabemos que somos agentes e representantes de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido, né? Ou seja, o povo de propriedade de Deus. E nós sabemos que isso deve ser um privilégio para nós, não é mesmo, Eli? Olha, ser chamado do povo de Deus é um tremendo privilégio. Nós observamos o mundo em que vivemos. O mundo ele está muito, a palavra muito usada é polarizada. Eu não quero falar aqui de política. Eu estou falando polarização espiritual. Nós estamos num grande conflito. De um lado, aqueles que lutam para se salvar, buscando Jesus todos os dias. Do outro lado, o inimigo quer derrotar, quer tirar as pessoas do caminho de Deus. E eu estava analisando aqui uma das coisas, uma das ferramentas que Satanás tem usado para atrapalhar e para disseminar, Fábio, ideias errôneas, alimentando assim o pecado, destruindo famílias. Queridos, em 28 dias, 111 milhões de lares, eu vou repetir, em menos de um mês, Fábio, você que está me ouvindo, em menos de um mês, 111 milhões de lares consumiram uma série da Netflix, uma série coreana. A série fala de 456 participantes que concorrem a 200 milhões de reais. E quem perde, paga com a vida. Eu não vi, eu só vi os comentários. São cenas de violência, de terror, de um descaso total com a vida humana. E é esse mundo que Satanás está tentando implementar na mente das crianças e dos jovens, e até dos adultos também. Até de forma sutil. E aos poucos, isso vai se tornando tão normal que vai anestesiando a nossa mente, e a gente tem aquilo todos os dias na nossa casa e se torna até escravos disso, né? Perfeitamente. Então, é dessa forma que o inimigo tem lutado uma batalha contra os filhos de Deus. Então, querido, nós estamos numa guerra tremenda. Deus chamou um povo especial, e esse povo é eu e você.
nós precisamos estar do lado da verdade. Nós precisamos estar buscando essa aliança eterna. Lembre-se, queridos, a aliança de Deus é uma aliança eterna. E essas coisas que o mundo coloca aqui, esses prazeres da carne, são coisas temporárias. São coisas que levam prazer temporário. E a grande maioria está em busca de coisas temporárias, coisas passageiras, um prazer momentâneo e deixando de buscar o prazer eterno, que é estar ao lado de Jesus. Nós somos o povo de Deus, somos um povo especial, uma nação santa. A Bíblia chama de nação santa, povo de propriedade exclusiva. Ei, para um pouquinho, olha para cá. Sabe o que é exclusividade? Quando você está na televisão, ela fala assim, ó, esta matéria é exclusiva do jornal tal, porque ele tem particularidade com aquilo, ou seja, é exclusivo com aquele negócio. Então, Deus é um povo exclusivo. Você não pode se misturar não, meu amigo. Você é povo exclusivo de Deus. Não se contente com coisas aqui não. Coisas sujas, que destrói nossa mente. Coloque quando uma coisa da natureza para você, você imagina, não, eu sou o povo exclusivo de Deus, eu não me misturo com isso não, meu amigo. Seja diferente, tá? Precisamos ter essa diferença, olhar para as coisas que não servem para nós e descartá-las. Exatamente isso, né? Esse mesmo contexto, nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 18, né? Deus dando essas orientações para o povo. E muitas das vezes a nação de Israel ali, ela estava no meio de povos pagãos, né? Cheio de imoralidades, maldade no coração, e Deus diz, olha, vocês não devem se misturar com esse povo, vocês podem até estar ali, né? Mas vocês não devem fazer parte das mesmas atividades que esse povo faz. A mesma coisa para nós hoje. Não é porque as pessoas assistem tal coisa ou vão em alguns lugares, nós devemos fazer isso também. E o texto que nós falamos aqui é a partir do verso 9, do capítulo 18, você que está aí com a sua Bíblia, capítulo 18 do livro de Deuteronômio, é o livro que nós estamos estudando esse trimestre, tá bom? Estamos explorando bastante esses textos. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, a partir do verso 9. E veja as orientações de Deus para o povo de Israel e que é para nós também hoje, olha. Diz o seguinte, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognostificador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Verso 11, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Verso 13. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Verso 14, finalizando. Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognostificadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Fábio, que texto. A gente faz ano bíblico, a gente vai lendo esses textos, mas quando nós paramos para esmiuçar detalhes desse texto, é fantástico. Queridos, quando a gente escuta a história do povo de Israel, às vezes a gente pode imaginar que a terra de Canaã que eles iriam, a gente só pensa naquele verso, é uma terra de fartura, né? Mana, leite e mel, as uvas são grandes, as frutas são grandes, tudo é muito bom. Verdade. Mas eles iriam entrar numa terra, Fábio, onde tinha prostituição, lugares que alguns pais sacrificavam seus filhos a deuses pagãos, queimavam os próprios filhos, lugares que as pessoas acreditavam em feitiçaria. Eles iriam entrar num local, num terreno perigosíssimo. Por isso que Deus deu tanto atenção, tanto cuidado, tanto preparo para eles, Fábio. A ideia de que se tem hoje, né, e que fazem por aí, de se falar com os mortos, consultar os mortos, né,
que isso é uma feitiçaria, né, do próprio diabo, ele tem poder para isso, já é muito antiga. Não somente nos dias de hoje ou pouco tempo atrás que se procura consultar os mortos para saber as coisas, né? Isso é uma prática do paganismo já desde a antiguidade, né? Perfeito. Então veja que eles estavam mergulhados, eles iriam entrar num local de lobos. E aí Deus estava dizendo, olha, não se misture. Você é exclusivo, você é povo santo. Eles estavam entrando num lugar que, se eles vacilassem, eles podiam fracassar. Então, queridos, não importa o lugar que você esteja hoje, você trabalha num ambiente pesado, não tem problema não, é seu trabalho, mas você não tem que se misturar, né? Você estuda numa faculdade, onde lá os seus amigos fazem coisas erradas, mas você não pode abandonar a sua faculdade, você estudou para entrar ali, você vai estar no meio daquele povo, mas você é um povo exclusivo de Deus, você é um povo separado de Deus. Então, querido, não é pensando assim, eu estou assim porque o meu que eu estou está me contaminando, eu não posso sair porque eu trabalho ali. Eu conversei, no mês passado, eu conversei com uma pessoa, e ela disse assim, olha, eu vou me mudar, eu estou indo para um interior bem distante da capital, porque eu estou me contaminando aqui. Eu disse, olha, ainda não é a hora, porque você precisa ser o sal na terra. Por que eu vou fugir agora, se eu ainda tenho condições de pregar para o meu vizinho? Né? Então, queridos, pense nisso, o povo de Israel, 40 anos pregando no deserto, eles entraram na terra prometida, mas não era uma terra tudo em paz, não. Era de feiticeiros, xangozeiro, macumbeiro, gente que oferecia os filhos, matava os filhos aos deuses pagãos. Era terreno difícil. Mas Deus disse, olha, não se misture. Eu gostei desse verso 13, achei fantástico aqui. Eu queria que eu só repetisse ele aqui, olha só o que ele diz. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então eles estavam indo para um lugar difícil, mas Deus falou, seja perfeito. Porque eu sou perfeito. Então, meu filho, se você está num lugar, o negócio está difícil, mas lembre-se, seja perfeito, porque Deus é perfeito com você. Amém. Louvado seja Deus, né? Deus está sempre exortando o povo, chamando eles para a obediência, né? No verso 16 do capítulo 26 de Deuteronômio também, Deus diz assim, que é para nós também, olha, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui está o segredo, né? Deus nos chamando a essa obediência, e ele diz, olha, cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Busque forças em Deus, meu amigo, minha amiga. Se você acha que não tem forças para fazer então a vontade de Deus, ser obediente a Deus, ore ao Senhor e com certeza Ele vai te ouvir e vai te ajudar para que você possa buscá-lo de todo o teu coração e de todo. Perfeito, Fábio. E não pense você, meu querido, que é fácil. Não pense você que é fácil, é difícil. Por isso que a igreja falou assim, olha, apertado é o caminho que conduz à salvação. Se o povo de Deus passou 40 anos se preparando para entrar, a nossa vida também não é fácil, não. Onde você vai pisar é terra que o inimigo está tentando levar a mensagem dele. Ele vai usar todas as artimanhas do mundo para desestabilizar o povo de Deus. Mas busque força lá do alto. Porque ele diz o seguinte, filhinhos, eu venci o mundo, né, Fábio? Eu acho essa frase de Cristo tremenda. Ele fala assim, eu venci. Então nós estamos lutando ao lado de quem venceu. Não é legal saber disso? Nós estamos lutando do lado de quem já venceu. Então a vitória é garantida. Qual é o segredo então da vitória? Qual é o segredo? Você que está nos ouvindo, qual é o segredo? Se você está ao lado de quem venceu, o segredo é eu ficar ao lado dele, junto com ele. Então, se eu largar a mão de Jesus, eu vou perder. Quem quer perder? Ninguém quer perder. Ninguém quer perder, né? Então, o segredo é estar na mão de Jesus. Aqui, olha, eu estou com ele aqui, não vou largar. Porque se eu largar, eu vou perder. Então, querido, se você, por alguma razão, largou a mão de Cristo,
Ele é misericordioso. Ele está com as mãos estendidas. Diga, vem, filho meu. Vem, seu José. Vem, dona Maria. Vem aqui. Pegue na minha mão. Eu venci o mundo. Queridos, não importa quantas vezes você caiu. O importante é que você olhe para o céu e diga, Jesus, eu quero segurar na sua mão. Eu quero te seguir. Amém. Louvado seja Deus, né? Existem outras imagens também que Deus usa, né, para instruir o seu povo. E aí Deus, então, ele trabalha dessa forma. Ele usa a mesma linguagem para que o povo possa entender a sua mensagem, né? A gente vê aqui em Deuteronômio capítulo 5, no verso 8, né? E Deuteronômio capítulo 32, verso 9, que Deus, ele nos trata como filhos. Ou seja, o relacionamento de Deus para conosco é como família realmente, né? Aqui mesmo no verso 8, no capítulo 8, no verso 5, diz o seguinte, olha, sabe, pois, no teu coração, que como um homem, um pai, disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus, né? Ou seja, nós somos considerados como filhos de Deus também, né? E aqui no capítulo 32 também, né? No verso 9, nos diz o seguinte, olha, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de ovis, e rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos, né? Então Deus, ele nos considera como filhos e como família também nessa parte da aliança, né? Perfeitamente, Fábio. Quando você percebe que Deus nos trata como filho, você faz a relação de você ser pai, né? Ou você sendo filho, você imagina, o que é que um pai quer para o filho? O pai sempre quer o melhor para o seu filho. Exatamente. Deus, como nosso pai, quer o nosso melhor. Tanto é que ele permitiu que Jesus viesse até aqui à terra. Nascesse, né? E aí vivesse por 33 anos aqui. E morreu na cruz para nos salvar. E quando Cristo ressuscitou, ele falou para Maria, vai aos meus irmãos. Ou seja, Cristo já ressuscitado, isso que vai aos meus irmãos. Então, Jesus nos considera como irmãos. Né? Não é isso? É maravilhoso entendermos exatamente isso, né? Se Jesus nos considera como irmãos, na oração, Jesus nos ajuda a entender que nós devemos também, né, buscar a oração como um amigo, né? E assim o nosso... Tem até aquele texto bíblico também, né? O nosso amigo é mais chegado que o irmão, né? Então, ore a Deus, ore a Cristo Jesus também, como se ele fosse teu amigo, teu irmão. Desabafe com ele aquilo que você está sentindo. E eu tenho certeza que esse teu irmão, esse teu amigo Jesus, ele vai te abraçar, vai te ouvir e vai também confortar o seu coração, né? Eri, eu queria que você, então, nos ajudasse então, com as suas palavras finais, com relação a esse texto de hoje, a recapitulação, que fala sobre essa aliança eterna. Eu queria que você deixasse as palavras finais neste momento, para que a gente possa, então, depois encerrar o nosso estudo de hoje. Me permita ler aqui uma citação da escritora Ellen White, no livro aqui, um dos livros dela, diz o seguinte: antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano. Caso ele fosse vencido por Satanás, deram as mãos em um solene compromisso de Cristo, se tornaria o fiador da humanidade. Esse compromisso foi cumprido por Jesus, quando sobre a cruz ele soltou o brado, está consumado. Queridos, o plano da salvação veio até nós. E nosso papel é aceitar Jesus. Né, Fábio? Amém. Louvado seja Deus. Né? Eri, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você também que está nos assistindo. Neste momento, então, nós iremos fazer uma oração final, Eri, para que nós possamos, então, agradecer a Deus por este momento e pelo estudo de hoje também. Tá ok, então, vamos orar. Você de casa, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, é imensa, porque o plano da salvação foi planejado antes da fundação deste mundo. Jesus veio trazer esse evangelho eterno, que é a salvação.
que nós possamos seguir os teus caminhos sempre e nos dá força para que, ao vir a tentação, possamos vencer o teu poder. Abençoe cada família que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Eri, mais uma vez. Obrigado você que está conosco. Um feliz sábado e até o nosso próximo estudo. Feliz sábado.